Olá, alunos Bizu, eu sou o professor Erickson e nós vamos fazer 5 atividades que falam sobre o produto cartesiano. Para quem não conhece o que é o produto cartesiano, é a introdução ao conteúdo de funções. Então você que é novo por aqui, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, fica atento para as dicas que vão ajudar você a passar no Enem. Então, vamos para o vídeo. Questão número 1. A seguir temos o gráfico de temperatura em graus Celsius, eixo vertical, no Rio de Janeiro para os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro de 2015. Onde no eixo horizontal temos a marcação do início de cada dia. Considerando esse gráfico, qual dia foi registrado a menor temperatura máxima no Rio de Janeiro. Então perceba que cada intervalo aqui, tá, onde eu aponto aqui o cursor, nós temos a temperatura do dia 1, a temperatura do dia 2, a temperatura do dia 3 e a temperatura do dia 4. Então a pergunta que ele faz é sobre as temperaturas máximas de cada dia. Então perceba que aqui eu tenho a temperatura máxima no dia 1, a temperatura máxima no dia 2, a temperatura máxima no dia 3 e a temperatura máxima no dia 4. Feito isso, atentem que ele pergunta qual é a menor temperatura máxima. Então, eu olhando aqui em destaque esses dias, a menor temperatura máxima foi exatamente no dia 2, onde teve a menor temperatura máxima desses 4 dias. Alternativa B, dia 2. Questão número 2. Sejam A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticências, 62, 64 e conjunto B, MN pertencente a A cartesiano A, tal que M mais N igual a 64. Bom, então percebe que eu vou ter que fazer uma soma entre M e N, mas quem que é M e N? Ele diz que M pertence ao conjunto A e N também seria pertencente ao conjunto A, tá? Então eu vou relacionar o conjunto A com o próprio conjunto A. Então montando aqui os pares ordenados de A cartesiano A, vai ficar assim. O conjunto A, cada um deles representados, vai ter 32 elementos. São todos os elementos pares de 2 até 64. Então eu vou ligar o 2 com 2, o 2 com 4, o 2 com 6, assim por diante até ligar o 2 com 64. A mesma coisa com 4 e 2, 4 e 4, 4 e 6, 4 e 8 e assim por diante até ligar todos os pares ordenados de A cartesiano A. Tá? E aí como é que vai ficar aqui preenchido? Vai ficar 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, até 2 e 64. Aí depois 4 e 2, 4 e 4, 4 e 6, 4 e 64 e assim por diante. E aí a última lista de par ordenado, vai ser 64 e 2, 64 e 4, 64 e 6, até chegar no 64 e 64. Para saber a quantidade de elementos que tem A cartesiano A, basta multiplicar 32 por 32, porque é a quantidade de cada elemento tem. Então 32 vezes 32, 1024. Só que desses 1024, ele não quer todos os elementos. Ele só quer os elementos, os pares ordenados, onde M mais N igual a 64. Tá? Listando esses elementos, M mais N igual a 64, eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Ó. Exemplo, 2 mais 62, 64. 4 mais 60, 64. 6 mais 58, 64. E assim por diante. Só que quando chegar aqui no último par ordenado 64, ele não vai somar com ninguém porque eu não tenho o elemento 0. Tá? Então eu não tenho esse par ordenado. Ou seja, o meu último par ordenado aqui vai ser 62 e 2, que vai ser o meu 31º elemento dessa sequência. Portanto, eu tenho 31 pares ordenados nessa sequência que representa M mais N igual a 64. Alternativa B. Questão número 3. Nesta aula, vimos que para existir uma função é necessário e suficiente que a cada x esteja associado 1 e apenas um y. Em cada item seguinte, relaciona-se os elementos de dois conjuntos. 1. A cada mãe do planeta Terra associam-se os seus respectivos filhos. 2. A cada candidato de uma eleição associam-se os seus eleitores. 3. A cada pessoa da Terra associa-se seu pai biológico. 4. A cada doença associam-se seus sintomas. 5. A cada planeta do Sistema Solar associa-se sua Lua. Pode-se afirmar corretamente que a ideia de função está presente apenas no item
Analisando item a item, olhando para o primeiro item que diz que a cada mãe da Terra associa-se seus respectivos filhos, então isso não será função, pois podemos ter mãe associada a mais de um filho. Então, para você entender melhor o que é função, dá uma olhada nesse vídeo que eu preparei para vocês. Aí lá vai estar toda a teoria, né, as definições de função, a relação entre dois conjuntos, e aí a gente vai ter uma noção de como fazer essa questão aqui. Mas para resumir, quando ele fala que a cada x está associado a apenas um único y, significa que cada item do conjunto A está associado a um único em B. Então aqui no item 1, entenda a mãe como sendo x e filhos y. Quando ele fala que cada mãe está ligada a seus respectivos filhos, significa que uma mãe pode ter mais de um filho. Então, isso não será função. A mesma coisa acontece com o item 2. Entenda o candidato como sendo x e os seus eleitores como sendo y. Vai ter candidatos que vai ter mais de um eleitor e vai ter candidato que não vai ter nenhum eleitor. É possível. Ou seja, vai ter um elemento em A que não vai ter representante em B ou que vai ter mais de um representante em B. Portanto, não é função. Analisando o item 3, associa as pessoas como sendo x e o pai biológico como sendo y. Uma pessoa não tem mais de um pai biológico. Todos têm um pai biológico. Portanto, para cada elemento do conjunto A, nós teremos apenas um elemento do conjunto B. Ou seja, cada pessoa está associada a apenas um pai biológico e não existe uma pessoa sem pai biológico. Portanto, o item 3 é função. Analisando o restante. A cada doença associam-se seus sintomas. Sendo doença X sintomas Y, tem doença que tem mais de um sintoma. E tem doenças que também não têm sintomas. Portanto, o item 4 não é função. O item 5. A cada planeta do Sistema Solar associa-se sua Lua. Tem planetas que têm mais de uma Lua. E tem planetas também que não possuem Lua. Portanto, vai ter X que não está relacionado a nenhum elemento do conjunto B. Portanto, não é função. Então, o único item que representa uma função é o item 3. Portanto, é verdadeiro, assinala a alternativa B. Questão número 4. Os pares ordenados 1 e 2, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8 e 1 e 9 pertencem ao produto cartesiano A e B. Sabendo que A cartesiano B tem 20 elementos, é correto afirmar que a soma dos elementos de A é... Então, os elementos conhecidos de A são 1, 2, 3 e 4. E aí vamos definir agora quem são os elementos de B. 2, 6, 7, 8 e 9. Por que eu preciso definir quem é quem? Porque eu preciso contar quantos elementos tem o conjunto A e quantos elementos tem o conjunto B. Então aqui eu defini quem são os elementos de A e quem são os elementos de B que nós conhecemos. Os elementos de A são 4, os elementos de B são 5. Ou seja, 4 vezes 5, 20. Que é o total de elementos que ele diz que tem esses dois conjuntos. Percebe que a pergunta é: qual a soma dos elementos do conjunto A? Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Alternativa C. Questão número 5. A figura abaixo mostra um reservatório com a forma de um cone circular reto, que estava vazio e começa a ser cheio de água por uma torneira, com vazão constante. Considerando a função que associa o tempo t, contando a partir do instante em que a torneira é aberta à altura h do líquido, qual dos gráficos abaixo expressa melhor a relação de t e h? Então estão aqui as alternativas e devemos analisar passo a passo. Observando nosso reservatório, nós vamos ter um comportamento diferente em relação ao tempo e à altura conforme ele vai subindo o nível de água. Olhando para o primeiro gráfico, ele é uma constante, ou seja, para ser um gráfico e uma função constante, eu teria que ter um reservatório padrão, né? No caso, eu teria que ter um reservatório regular, onde a medida da base seria a mesma medida da borda superior. Tá? Então, de cima e embaixo, né? Ele tem a mesma medida, seja regular, e não no formato cônico. Então, aqui a letra B seria quase uma função exponencial. Né? Depois de um certo tempo, essa altura ela acaba acelerando aqui o enchimento. Não é isso que vai acontecer aqui.
Na alternativa C, veja que conforme passa o tempo, a altura diminui. Então isso daqui não é um gráfico de uma torneira, né, de um reservatório que está enchendo, e sim que está escoando, que está esvaziando. Na alternativa D, ele sobe de forma acelerada aqui na primeira contagem de tempo, e logo após ele começa a encher e a altura começa a subir um pouco mais lentamente. Conforme passa o tempo, essa altura não está se elevando mais tanto quanto foi aqui no início. Ou seja, bem a situação de um cone. Essa primeira parte ela enche um pouco mais rápido e conforme vai elevando aqui o nível da água, esse tempo vai aumentando até ele completar aqui a sua borda. E esse gráfico é bem parecido com a primeira, né? Então a gente já descarta também, ficando com a alternativa D. Então, conforme passa o tempo, essa altura vai se elevando gradativamente até chegar até o ponto que ela vai se estabilizar por estar completamente cheio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima.